Esse é o High Low, o podcast para quem quer saber tudo sobre moda. O meu nome é Olivia Merchiori e estarei junto com a jornalista Isabel Junqueira todas as semanas com um episódio inédito sobre os principais acontecimentos da moda mundial. Se para você o podcast ainda é uma novidade, vá até o nosso site, highlowpodcast.com, onde você pode encontrar todos os canais para nos acompanhar. Oi, Oli, tudo bem? Oi, Bel! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu estou empolgadíssima, apesar de com um pouco de receio, porque apesar de ser um tema super divertido, assim, pra conversar, é bem difícil. E preparando pra falar desse assunto, que às vezes me dava uns nós na cabeça. E esse assunto foi pedido por um dos nossos ouvintes, chamado Jonas. É o camp, que é, aliás, o tema da exposição do Costume Institute, do Metropolitan Museum em Nova York, do ano que vem, né, 2019. Quem assiste RuPaul's Drag Race já deve ter escutado 1 milhão de vezes essa palavra, mas eu acho que camp é o tipo de palavra que as pessoas geralmente já escutaram, né? Quem gosta de cultura popular, americana sobretudo, né, norte-americana, já ouviu falar, mas não sabe direito definir. Como você definiria, Olivia? Bem, primeiro eu queria até lembrar que quem me apresentou o RuPaul Drag Race foi a Isabel. Fofa. A palavra camp, eu acho que ela fica muito mais próxima da cultura americana, né? Então, por mais que tenhamos aqui no Brasil uma cultura camp muito forte, poucas pessoas que transitam nesse meio entendem o que exatamente quer dizer essa palavra. E até pra gente que gosta, né, que curte a estética camp, temos essa dificuldade de conceituar o que realmente pode ser incluído como camp e não, né? E não tem como falar em camp e tentar definir o camp e não falar do texto da Susan Sontag. Depois da publicação desse texto, ela ficou bem famosa. Foi quando o nome dela despontou. E o texto se chama Notes on Camp. E foi publicado em 1964. E eu acho que até hoje é a principal referência sobre o assunto. Apesar de relendo o texto para falar sobre camp nesse podcast, eu nem concordo com todos os pontos dela sobre camp. Mas, enfim, é um texto que define o camp, não conta a história, é realmente um ensaio que tenta definir, né, Olivia? E ela fala que o camp não necessariamente é uma estética, ela fala de sensibilidade e fala de visão de mundo. E gosto, né? Exatamente. Taste. Ela fala, é uma maneira de ver o mundo como um fenômeno estético. Agora eu tô citando a Susan. Sendo assim, o camp não funciona seguindo termos de beleza, mas em termos de grau de artifício e de estilização. Porque outra coisa que a Sontag fala é que a essência do camp é o seu amor pelo artificial, pelo artifício, pela exageração. Quem vai às minhas aulas, quem já viu alguma aula minha, sabe que eu sou a fanática da raiz etimológica das coisas. Então eu sempre fico querendo saber em que momento as palavras surgiram, quando é que elas foram incorporadas aos dicionários, que é quando oficializa-se a palavra, né? E quando eu fui procurar o camp, é muito interessante porque, né, ele aparece como uma gíria, parece também relacionado ao se camper, que é a coisa... Exatamente. É uma palavra francesa que, inclusive, eu tava perguntando pro Simon. Eu falei assim, o que é se camper? Ele falou assim, mas ele não sabia direito. Ele pensou em camping, né? Acampar. Aí depois que ele falou assim, é verdade, se camper é encarnar um personagem, posar, né, de maneira exagerada e tensa como um personagem. E aí... Mas é um significado que é, assim, é secundário. Mas aí eu não sei se você ainda pesquisou quando foi a primeira vez que essa palavra apareceu no mundo, né? O primeiro registro. O que eu consegui achar foi, na verdade, uma carta de dois personagens, né? Que a gente está falando sobre essa coisa meio teatral que a Susan também traz no texto, né? Você fazer um papel na sociedade, interpretar o tempo inteiro um personagem. E quando eu fui procurar, em alguns canais eu encontrei que o primeiro registro da palavra foi numa carta de defesa com são dois homens.
que eram crossdressers do século XIX em Londres, quando ser homossexual era ilegal. Então eles foram acusados de suspeita de sodomia e homossexualidade, e não por se vestirem de mulher. Eles foram talvez as primeiras drags que se tem registro na história. E o nome deles, eles sempre se apresentavam juntos, e o nome deles é Thomas Bolton, e o outro é o Frederick Parr. E a foto deles, tem algumas fotos deles na internet que são fantásticas, né? Eles são realmente duas mulheres, e eles se apresentam assim, eles cantavam e faziam algumas performances teatrais vestidos de mulher, mas o interessante é que eles foram acusados pela suspeita de homossexualidade, e eles foram liberados porque não conseguiram provar a homossexualidade deles, e se vestir de mulher ou ter esse olhar irônico sobre o vestuário feminino não era ilegal. E aí, numa carta de defesa dele, ele faz uma anotação onde ele se refere a um campish undertaking, assim, ele se desculpa pelo comportamento campish que ele estava tendo. Isso em 1870. E aí, na verdade, isso era uma gíria, né, do submundo homossexual da época, e que é incorporado ao dicionário Oxford em 1909. Quando ele é incorporado, a citação, né, a descrição, seria o que é ostentoso, que é exagerado, afetado, teatral, afeminado ou homossexual, pertencente ou característico de homossexuais. Como um nome, camp é um comportamento, um maneirismo, onde o homem se exibe de uma maneira afeminada. Essa definição, né, porque hoje em dia não só homens afeminados são considerados camp, né? Mulheres podem ser camp. Um dos maiores ícones camp é a Cher, que é uma das minhas favoritas, e uma outra que é minha favorita, que eu acho assim perfeita, ícone camp. Isso pra gente ver como a gente cresceu, né, nos anos 80, 90 com muitos ícones camp. Mas eu acho a Bette Midler muito, assim, camp. Você viu aquele filme Abracadabra com ela? Que ela faz a bruxa... Em inglês é Hocus Pocus. Ah, sim. Maravilhoso. E ela é a bruxa principal. E ela é aquela exagerado, assim, tudo é exagerado, assim, no figurino, a maneira que ela interpreta, né? É quase... E, aliás, uma das definições que eu acho maravilhosas da Susan Sontag é que é camp vê tudo entre aspas. Só explicando para os ouvintes que ainda não se relacionou ainda com o texto, é um texto super curto, são 14 páginas, onde ela dedica, né, uma pequena introdução que ela faz a um ícone camp, que é o Oscar Wilde, e depois ela vai separando em 58 pontos. 58 pontos. E aí, cada ponto ela tenta explicar, tentar elucidar, explicar um pouco do que seria o camp. É difícil a gente falar, porque o camp ele surge de um confronto entre o high-low, o nosso programa. É a elite da cultura e do bom gosto, do que é determinado como bom gosto, e uma reação a isso. Precisa ser uma reação que ela tenha um olhar muito aguçado sobre o que é estabelecido. E a Susan, ela fala, por exemplo, quando usa entre aspas, essa ideia é tudo artificial, é tudo um teatro. Tudo uma ideia que puxa um pouco. Ela fala da origem um tanto em Versailles, na corte de Luís XIV, quando esses maneirismos eles começam a parecer a etiqueta, mas numa forma de criar estratificação social, de falar quem dança, quem sabe dançar, quem sabe pegar os 25 mil talheres lá que ele ficava inventando, os 39 copos, né? E dificultando a vida social a um ponto de ser uma piada. Ela
puxa também a ideia do rococó, que é muito camp, não é você ter um saleiro, você tem uma peça feita de porcelana, onde você tem um anjo com passarinhos e tal, e você usa aquilo para colocar sal. É uma complicação da vida e uma visão quase irônica das possibilidades da construção cultural, né? Uma outra pessoa que eu acho que assim, que é outro ícone camp, inclusive ele tem um filme que se chama Camp, que saiu em 1965, um ano depois do texto da Susan Sontag, é o Andy Warhol. E eu tive o prazer de ler ano passado os diários dele, que eu recomendo pra todo mundo, porque é hilário. E todo mundo fala, né, que como é que era o Andy Warhol, as pessoas que... E ninguém... Ele é meio mosca morta, mas ele, assim, ele é um visionário, assim, não tem como não... E lendo, assim, porque é muito superficial, Olivia. O diário é muito superficial. Mas não é superficial ao mesmo tempo. Não sei te explicar. Não, e eu acho que o camp é muito assim, é muito, né? tem que ser ácido. Mas a Susan, ela tem uma frase no texto que ela fala... Ela fala em vitória do estilo em detrimento do conteúdo. Eu acho que também isso tem tudo a ver. É tornar o sério em frívolo. Quanto mais frívolo, mais sério é. E aí eu vou citar agora um trecho, porque agora, antes da gente começar a gravar o podcast, eu estava procurando coisas que eu marquei quando eu li. Me deparei com essa passagem do domingo, 4 de abril de 1972, e ele vai ver uma exposição no PS1. Aí ele diz o seguinte: encontramos Henry Post e vimos as coisas do namorado dele. Estão ok, mas são apenas uma cópia de Jed Garrett. John realmente vê coisas nas pinturas que eu não vejo. Por exemplo, havia uma pintura abstrata e ele viu uma série de pessoas retratadas nela. Estavam ali, mas eu não tinha notado. E as pinturas realmente têm coisas a dizer, mas eu nunca olho para elas desse modo. Essa coisa de não se aprofundar, de não levar o mundo a sério, né? E entender que aquilo é uma construção social e uma construção de argumento. E ela fala o tempo inteiro nisso no texto de entender o mundo como teatro, entender o mundo como palco. Você está desempenhando, você está encenando um personagem o tempo inteiro. Então essa forma é quase criar uma caricatura da seriedade. Mas o que ela diz é que você precisa ter um posicionamento quase inocente. Você não pode ser tão ácido ao ponto ou tão consciente da sua maneira de ser camp. Mas eu acho que aí já foi. Isso já tá ultrapassado. Isso eu acho que é uma ideia da Susan que tá ultrapassada. Não totalmente, porque aí se a gente pegar um exemplo de um dos homens mais poderosos do mundo hoje, que é o Trump, eu acho que ele é um personagem completamente camp. E eu acho que ele ainda cai nessa categoria naive. Total. Um banheiro dourado, entendeu? Exatamente. Se a gente pegar Trump Tower, enfim. O bronze o cabelo, ele é muito camp. Mas eu acho que é mais raro hoje em dia você ter um camp, assim, naive. Sabe quem eu acho muito camp? Isso eu queria trazer. Porque, assim, o nosso problema, gente, é o seguinte. É entender o que é camp, que seria algo de mau gosto, mas ele precisa ser irônico ao mesmo tempo. É um questionamento dos padrões sociais. E o que seria o kitsch, né? Que é o cafona. Essa é a linha tênue da gente entender o mau gosto nesses dois momentos. Então, quando a gente fala do Trump, eu acho que ele entra numa categoria que eu queria discutir com você, que é uma parente sua, Vera Loyola. Gente, porque a minha mãe se chama Vera Loyola e não é a Vera Loyola. Mas a Vera Loyola, emergente da década de 90, que ela era, eu acho, uma camp muito naive. Nossa, muito. Maravilhosa. Ela representa, o que ela dizia era o seguinte: eu gosto de me vestir mesmo, eu vim de uma família pobre, ela era dona de padaria, ela era rejeitada pela sociedade, então ela exagerava em tudo, quase numa posição de confronto a Carmen Marinque Veiga, por exemplo. Mas então, eu acho que no camp também tem
uma certa autoconsciência. Mas a Vera Loyola, eu acho que ela não tinha consciência assim, vou fazer isso porque o mundo é um teatro e eu vou exagerar. Não, mas ela queria entrar na alta sociedade, onde ela era rejeitada, e ela tinha mais dinheiro que todo mundo, então ela ostentava o máximo que ela podia, né? Tem uma entrevista que a gente vai botar nas referências, que pra mim é o auge do camp, que é a Vera Loyola conversando com o Gugu Liberato, que pra mim também é outra máxima camp. A figura do Gugu Liberato com a Vera Loyola e ela tentando explicar, ele falando, não, mas na década de 90, quando você fez a festa pra sua cadela, e ela, as pessoas não entenderam. A Vera Loyola, ela fez uma festa milionária pra cadela dela, e aí ela foi ultrajada, todo mundo falando, essas emergentes que só querem aparecer, emergentes da Barra, e ela dizendo, nossa, eu só quero fazer uma festa pra minha cachorra, pra Pepezinha. Me deixa. Pra Pepezinha. Mas olha que curioso, Olivia, porque o kitsch também, a palavra também aparece na mesma época, creio eu, que quando o campish aparece. Porque o campish você falou que era de qual data exatamente? 1870. 1870 é o momento da carta, da drag. Então, o kitsch aparece também na década de 1870. Em alguns lugares eu vi 1870, em outros eu vi 1880, mas na Alemanha. E vem da... Gente, eu vou agora triturar o alemão, porque eu não falo alemão. Mas vem da palavra kitchen, que quer dizer fazer de qualquer jeito, fazer meio rápido. Quem criou essa expressão foram marchands alemães para designar obras feitas às pressas, obras inacabadas, enfim, feitas de qualquer jeito. Cheap. Assim, uma arte cheap. E só pra gente tentar definir rapidamente o kitsch, pra tentar distinguir um pouco do camp, eu acho que o kitsch, diferentemente do camp, tem como critério o belo. E eu acho que o belo não é um critério pro camp. E uma ideia que nem a gente falou antes de começar, a gente falou em off, que é uma ideia de medíocre, né? Não existe uma excelência. Não tem a ironia também. Não tem a ironia, né? Não tem a crítica sobre o que é estabelecido. Existe uma vontade de atender aquilo que é estabelecido como belo e não criticar. A gente ama o RuPaul, né? E no RuPaul Drag Race, que eu acho que hoje em dia tá na 10ª já temporada, né? Já acabou a 10ª. Tá há 10 anos aí no ar. Mas o RuPaul, na hora dele julgar, ele sempre fala, né? Você precisa estar bem feita. Você não pode virar uma caricatura ruim. Você não pode virar uma piada. Não é sobre isso. O RuPaul tem vários, assim, pregões que ele tá sempre repetindo, e pra mim o principal que ele, gente, quem conhece o RuPaul já escutou isso: We are all born naked and the rest is drag. E eu acho que todo drag é camp, assim, tem uma essência camp, mas aí tem as boas, se a gente pegar as drag queens, não, aí eu acho que aí tem, porque tem vários tipos de drag também, e aí tem níveis de camp entre as drag. Tem umas que são as camps, assim, hardcore, sei lá. Eu adoro, por exemplo, a Kátia. Geralmente as que vão mais pela comédia são as mais camp, assim. Bianca Del Rio. Por exemplo, a Bianca Del Rio, a Kátia, a Trixie Mattel. Outra drag que eu amo, mas, bom, essa não é de outra geração, é Divine. Tá então, puxando a Divine, né, o John Waters, por exemplo, é um ícone camp. Exatamente, é um diretor camp. É uma figura. E tem um outro filme que eu achei fantástico. Ir a fundo na pesquisa do camp, eu recomendo, porque eu aprendi muita coisa, né, pra gente conversar aqui hoje. Tem um filme chamado Flaming Creatures, que é um filme de... Peraí, qual? Repete? Flaming Creatures. É um filme de... É do John Huston? Não. Ai, de quem que é? É do Jack Smith. E esse Flaming Creatures é um filme... São mulheres e se comportam de uma maneira histérica e homens travestidos de mulher, e eles interagem em orgias sexuais, tem nudez frontal. Um filme de 63, se eu não me engano.
Ele exagera, né? Ele cria uma caricatura, e isso que o RuPaul sempre diz também sobre drag. Ele fala, eu não entendo quem acha que a gente, né, nós como drags, a gente realmente quer ser uma mulher. Né? Porque quem achar que nós acreditamos que uma mulher é tão histérica como a gente representa, né? Que é tão exagerada. Existe um exagero, né? Você levanta um grau para você criar crítica, né? Esse olhar crítico sobre o padrão. Camp é filosófico, né? Tipo assim, é você ver a vida como uma invenção. E é isso, né? E engraçado você falar da Cher, porque tem uma hora também no texto da Susan que ela fala sobre androginia. Que Camp é andrógeno. E a Cher é isso. Ela tem mas assim, eu acho que a Cher, eu tava pensando muito nisso. A Cher tem isso, eu acho que a Bette Midler também tem isso. Porque aí você vê, e eu tinha a mesma sensação quando criança, ali no final da década de 80, início da década de 90, vendo Cher, Bette Midler e RuPaul, e falando assim, gente, mas é homem ou mulher? É um homem vestido de mulher? Sabe assim que você fala, você não sabe direito ali onde começa, onde termina? Eu lembro que eu achava que a Cher era drag. Eu cheguei a achar que ela não era uma mulher. Eu tenho uma dúvida, a Elke Maravilha é mulher, né? Mas eu sempre achei que ela fosse uma drag. A Elke é mulher. É mulher. Mas eu acho que ela é uma mulher drag, porque eu acho que isso também existe. Super existe. Então. Essa relação, eu acho que camp é você saber lidar e agenciar gêneros. Você saber criar o seu personagem com essas sugestões de padrão, né? Então, o que é feminino, o que é masculino, e você faz uma mistura para criar o seu personagem. Nunca é uma mulher padrão, um homem padrão, né? E aí pode parecer um pouco paradoxal, né? Porque a gente falou que não se leva a sério, né? E tal. Falar sobre camp num ensaio acadêmico, nada menos camp do que isso, né? Mas o camp é muito mais sofisticado do que o kitsch. Você precisa pescar as referências, você precisa de tempo para entender o que tá, todas as camadas, né? Do que quer dizer... Seja uma pessoa, seja um objeto, uma obra de arte, o que for. Não, e o conceito... E o kitsch não tem isso. Não. O kitsch não tem isso. Mas o conceito de camp, pra mim, é tão rebuscado que ele não é simples, né, pra entender. Você precisa o tempo inteiro fazer uma ponderação se algo é camp ou se é kitsch. Os padrões também mudam, né? Então, na verdade, para mim é um termo que ele é mutante, né? É um termo que vai se renovando a partir das renovações dos padrões sociais que nós temos. Mas você acha que o kitsch tem isso? Acho que não. Não. O kitsch não tem isso. O kitsch, para mim, é Domingão do Faustão. É kitsch. E o Silvio Santos, para mim, ele transita quase num camp. Eu também pra mim o Silvio Santos é camp. O Faustão é kitsch. O Silvio é camp e o Faustão é kitsch. Eu acho. E só a Eliana, pra mim, é kitsch. A Hebe Camargo é camp. Yes, total. Só pra adicionar aqui mais uma referência que eu tava falando pra Olivia em off, voltando só mais um pouquinho pro kitsch, tem um texto que eu li há muito tempo, não tá aqui, eu deixei no Brasil, então por isso eu não reli, mas eu acho que é uma referência interessante sobre esse tema em particular, que é a ligação entre o kitsch e os movimentos totalitários. E quem escreveu um texto sobre isso é o crítico de arte super famoso, historiador de arte americano super famoso, chamado Clement Greenberg. Eu vou deixar nas referências lá no highlowpodcast.com. E faz todo sentido, né? Kitsch ser uma estética apropriada por totalitaristas, né? Porque é uma estética pra massa que não precisa... Padrão, você não né? precisa... Seguir exatamente, padrão. pra você... Você não precisa pensar para entender. Você não tem uma visão crítica sobre aquilo que é estabelecido. Você entende aquilo como verdade e você vai atrás daquilo como verdade, muitas vezes não tendo muito sucesso, complicando os seus desejos e a sua ideia do que é elegância, do que é sofisticado, e aí embola a coisa toda e vira um emaranhado muito, muito ruim perseguir uma certa estética. Por mais que a Susan diga que o camp também tem esse lado de se levar a sério. Por exemplo, eu acho que o que ela usa é o cara do século XIX que está fazendo aquelas guirlandas na porta, misturando uma concha com umas plantas e um coqueiro. Ele está levando aquilo muito a sério. Assim como eu acho que a Vera Loyola também leva muito a sério quando ela faz a festa para a cadelinha dela.
Ela acha que aquilo é pertinente, aquilo faz parte da sociedade, mas ao mesmo tempo, outra coisa que a Susan fala o tempo inteiro é: o camp é aquilo que é tão ruim que é bom. Exatamente. Ela consegue dar esse pulo. O kit é apenas ruim. É ruim. Mas precisa ter um tom de seriedade, né? No esforço, né? Esforço. Tipo, no commitment. Então, no comprometimento, né? A Vera, pra mim, por exemplo, ela tem uma frase pra mim que define camp. Que ela, nessa entrevista com o Gugu, que a gente vai botar nas referências, ela diz: entendeu? No mundo, você precisa chegar já dando o seu recado. Eu acho que isso é camp. Eu também você abre acho que a porta da festa e você chegou lá dando o seu recado. Exato. Você não é pra passar despercebida. Não, ela é maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa. Agora, Olivia, vamos puxar agora um pouco pra moda, né? Porque até, enfim, saiu uma matéria da Vanessa Friedman, enfim, quando foi divulgado que o camp ia ser o tema para 2019. E na matéria ela fala que uma das marcas, eu não entendi direito se é um dos patrocinadores ou só é uma marca que meio que vai ter uma presença muito forte, é a Gucci. E eu acho que o Alessandro Michele, ele realmente... Você acha que tem um lado camp? Agora eu tô em dúvida. Não, eu acho muito. Eu acho que tem. Eu acho muito. Ele é um teatro, né? O desfile da Gucci é você entender o mundo como palco. Tem um livro que eu adoro do Irving Goffman, que é um sociólogo. Ele, sem pensar nessa estética camp ou homossexual, ele faz um estudo sobre a sociedade como palco nas relações familiares, nas relações de trabalho e na importância das pessoas entenderem como elas devem se agenciar para elas conseguirem comunicar para o mundo aquilo que elas desejam, né? O personagem que elas querem compor. E aí ele fala, bem no início, na introdução, ele diz: a informação a respeito do indivíduo serve para definir a situação, tornando os outros capazes de conhecer antecipadamente o que ele esperará deles e o que dele podem esperar. Assim, informados saberão qual a melhor maneira de agir para dele obter uma resposta desejada. Ele fala muito sobre como a organização do vestuário, estética das pessoas, para que elas já digam assim: olha, eu sou isso, já espere de mim um certo comportamento, já espere de mim certas respostas. E o que eu acho é que o camp, ele cria um problema nesse entendimento em primeira instância. Porque você olha aquela figura que se agenciou de uma maneira completamente não esperada. Então você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher, você não sabe se a pessoa está sendo palhaça ou se ela está achando que aquilo é sério. Tá sendo sério, então a inteligência do camp é quebrar essa capacidade de comunicação social, né, onde os padrões existem, as categorias existem, e aí você se coloca dentro desses rótulos e se apresenta para o mundo dessa maneira. O camp subverte. O camp, ele dá uma volta nisso. E eu acho que o Alessandro Gucci, que eu acho que é muito diferente do que a... Qual é o nome da estilista que veio antes dele? Era Frida Giannini. É isso. Mas ela fazia uma roupa completamente diferente. É o não entendimento da vida como um palco, né? É buscando a elegância, a ostentação. Então, procurando a ostentação, procurando essa elegância pretendida da mulher. E ele vem com uma visão que eu acho que é construída, expandida, ampliada, potencializada pelas redes sociais, de que o mundo é um teatro, né? A rede social é aquilo, né? As pessoas não são tão felizes assim. Assim como a atriz e o final feliz de Hollywood não existe. Assim como a vida não é tão colorida como o musical, né? E as redes sociais expandiram essa ideia de que aquilo não é vida real. Aquilo é o que são os personagens que a gente gostaria de dar para o mundo. E aí eu acho que o Alessandro, ele pega isso e escancara.
Se estamos atuando num palco, que sejamos mais lúdicos, que sejamos mais exagerados, que a gente pondere o mundo como um espetáculo. Qual é o estilista ou a marca menos camp pra você? Eu tô pensando aqui. Eu consigo pensar em várias camp. Por exemplo, hoje eu revi o espetáculo do Jean Paul Gaultier. E como ele é camp, é impressionante. Muito. Michael Kors não é? Não é. E eu vou te falar que o Michael Kors, ele vai ali resvalando no kit. Ele resvala no kit, na bolsa MK. A bolsa MK, para mim, não o Michael Kors, mas a bolsa MK, apesar de tê-lo deixado bilionário, para mim é o kit. É você comprar algo acreditando que aquilo vai fazer com que a sua posição na sociedade seja vista de uma maneira melhor, mais próxima ao luxo. Eu acho que é totalmente errado. Você só se padroniza de uma forma bastante esquisita, indo buscar aquilo para se padronizar mesmo, né? Não para se diferenciar. Então, assim, eu acho que o camp tem uma ligação com a masculinidade, com o homossexual no sentido masculino, porque o gay homem, porque a frivolidade sempre foi uma característica das mulheres, né? A partir do século XIX, quando o homem deixa de ser aquele boneco das cortes e ele passa a ser o homem que trabalha fora, que sustenta a casa. Então, ele tem uma outra função social. No século XIX, onde você tem o preto no vestuário masculino, ele deixa de ser tão frívolo. O homem começa a ser tido como sério e a mulher é histérica, é a frívola, é a superficial. Então, o homem que, de certa maneira, que tem alguma afeição, que tem algum interesse pelaquilo que é mais superficial, frívolo, não tão sério, não tão ligado aos padrões do trabalho tradicional masculino, ele tem um problema, né? O Oscar Wilde viveu isso. A história do Oscar Wilde, casou, que tinha uma mulher, escrevia peças, era um homem inteligentíssimo, mas que começa, né, a se descobrir homossexual, começa a exagerar na maneira dandy. Então ele usa umas roupas exageradas, coloridas, ele usa as echarpes douradas, ele começa a se afetar muito na forma de falar, e isso incomoda, porque aquilo não é para homem, isso é coisa de mulher. Isso é camp. O Oscar Wilde, não à toa, a Susan dedica, né, prefácio, a introdução do texto a ele, porque eu acho que ele é um bom exemplo de camp. E uma vez que ele começa a agenciar esse vestuário mais colorido, exagerado, que confronta aquele padrão do homem macho, pai de família, aquela sociedade patriarcal, ele é destruído completamente, acabam com tudo dele, né? Tiram os custos de advogado, ninguém queria representá-lo, ele gasta todo o dinheiro que ele construiu, ele é colocado em todos os jornais como a vergonha de ser homem. E qual é essa vergonha? A vergonha não necessariamente é o fato dele ser gay, porque vários homens eram gays à época, mas você faz isso de uma forma escondida. Você não traz a sua homossexualidade, que é talvez essa fragilidade masculina na cabeça da época e na cabeça até hoje de muitas pessoas, né? O homem homossexual, ele é uma vergonha para a classe masculina, porque ele começa a embutir seu trejeito, na sua maneira de lidar com o mundo, traços femininos, e os traços femininos sempre são superficiais, frívolos. Então, quando o Oscar começa a se ornamentar, é aí que incomoda. Falta mais alguma coisa para cobrir? Porque eu acho que a gente foi bom. Acho que século XIX. Isabel! Poxa! Que é? A gente não comentou, eu acho que é a coisa mais importante de ser comentado nessa conversa. Paris is Burning, Flor. Você não acha importante falar de Paris is Burning? Para as referências camp de hoje, o Paris is Burning foi fundamental. Fala sobre você criar uma cultura, você fala sobre o baile, você fala desse confronto da cultura pop com os desfiles de moda, com a alta costura, com os padrões de beleza, né? A capa da Vogue. E também que o camp sempre vem de minorias.
Porque é sempre quem tá à margem. Quem tá fora do padrão é que tem um olhar ácido sobre o padrão. Mas pra quem não conhece, a gente também vai deixar nas nossas referências. Paris tem no is Netflix. Burning, tem no Netflix. Paris is Burning é um documentário feito na década de 90 por uma estudante de cinema americana. Ela tá passando num parque e ela começa a ver um grupo de homens gays, negros, fazendo uns trejeitos e ensaiando alguma coisa. Ela vai lá, vai querer saber o que é, e aí ela descobre a cena nova-iorquina do Harlem, criava os grandes bailes. Eram bailes de confronto das categorias, né? Era um lugar onde os negros, gays, transgêneros, qualquer pessoa que tivesse algum problema com... Esse vocabulário que o RuPaul's... Que hoje você vê completamente no RuPaul's Drag Race. Ele meio que tenta encarnar um pouco isso. Category is... Cada baile, né, tem uma categoria que é pré-determinada. E aí tem as famílias também, né? As casas, né? As casas, House of Extravaganza, House of Labedia. Porque, na verdade, ser gay, negro, nos Estados Unidos, na década de 70, 80... realmente, se hoje já é complicado, então era pior ainda. Quem era expulso de casa, várias pessoas eram jogadas na rua por conta desse questionamento sobre a sexualidade, sobre o seu gênero. E aí o Paris is Burning era esse local onde criava-se uma comunidade que desempenhava esses papéis, esses personagens que eram impossíveis de existirem à luz, né, à luz do dia na sociedade convencional, né, que eram completamente colocados à margem, e que eles iam ali para ter o seu momento de esplendor, o seu momento de sofisticação, de elegância, um momento de mostrar como você gostaria de ser visto e que você era impossibilitado de atuar assim na sociedade convencional. E a partir daí existia esse lado ácido, porque não era só se vestir de mulher, existiam os desfiles que era Category is marinheiro, lenhador do Arkansas. Era essa capacidade de se agenciar e trabalhar com os códigos. De metamorfosear, né? Trabalhar com os códigos do padrão, né? Porque existe um padrão do lenhador, do marinheiro, como existe o padrão da modelo da capa da revista. Então, realmente eu recomendo, porque para entender Camp, todas essas referências que a gente falou, eu acho que o Paris is Burning é uma hora que dá para entender muita coisa. Fundamento Camp. Fundamento Camp. A visão irônica, essa ideia de necessidade de união de subculturas na marginalidade e também como essa marginalidade é incorporada depois ao mainstream. Vogue da Madonna vem do Vogue criado nesses bailes, ela foi lá e puxou, porque esse ambiente de olhar ácido, de crítica, é o que faz realmente o novo aparecer, né? Se todo mundo ficar obedecendo o padrão. É impressionante como quantas coisas que vieram desse mundo, né? Como chegaram ao mainstream e as pessoas nem sabem, né, de onde veio, né? O Vogue é um exemplo, mas outra coisa também é como é que chama? Batalha de que você... Lip Sync Battle. Também é uma coisa que vem total desse mundo e que virou mainstream. Eu acho que a base é essa, do camp. É entender que o mundo é um palco. É ter isso em mente, claramente. E você saber lidar com esses agentes de significado, de estéticos. E aí você consegue entender e comunicar para o mundo, como o Irving Goffman fala, aquilo que você quer, né, realmente passar e que as pessoas te vejam como algo. Então, entender que a vida é um palco, para mim, é o princípio máximo do camp. E agora eu quero ver quantas pessoas vão pescar a referência, vão entender o camp no Red Carpet do Met, né? Que é um dos eventos de Red Carpet de moda mais importantes do ano. E mais camp. Né? Mas que no... mas assim, que tem de princesa também. Não, tem muita princesa, né? Mas, por exemplo, a Rihanna... tem muita princesa. Rihanna com aquele vestido omelete. A Rihanna sempre arrasa. Mas com aquele vestido omelete que tava lindo. Mas era um grande omelete. Maravilhoso. Mas aquilo é camp.
Gente, com isso a gente termina o nosso último episódio do ano. Espero que vocês tenham gostado. A temporada vai continuar, a gente vai fazer uma paradinha, né, pra Natal, Ano Novo, merecemos. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do High Low. Recomendem para os seus amiguinhos. Deem 5 estrelas no Apple Podcasts, por favor. Bem, é isso, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. E por um 2019 muito camp. Muito camp. O negócio do camp é arrasar. Mais uma vez, para saberem todas as referências que a gente mencionou hoje, é só ir no highlowpodcast.com. Ou então no nosso Instagram, @highlowpodcast. Então é isso, gente. Até 2019. Beijo, Bel. Beijo, Oli. Tchau. Tchau.